Olá pessoal, então voltando aqui para dar continuidade ao nosso curso, né? A nossa segunda aula, a primeira na verdade com o conteúdo relativo ao curso, né? Como foi dito na aula passada, né? A gente vai começar falando da integral de Riemann, né? Apesar de vocês terem visto isso lá no cálculo 1, eu vou refazer aqui o início, né? Porque eu acho que seja o melhor ponto de partida para o nosso curso, tá? Então veja só, a integral de Riemann ela nasce de um problema básico lá do Antigo Egito, né? Que era o cálculo de áreas. O cálculo de áreas ele era um problema importante por conta do cálculo da área de terrenos, as divisões de terrenos e os terrenos eles podiam ter as mais variadas formas, né? Então foi lá que nasceu as fórmulas que vocês conhecem para o cálculo de áreas, as áreas mais básicas, né? Então vocês viram lá no segundo grau a área de triângulo, de quadrado, de quadrilátero em geral, né? Trapézios, o pentágono, as formas de n lados, né? E esse problema ele vem até um ponto chave aí seria o cálculo da área do círculo, né? É onde esbarra o que foi feito na antiguidade, que é as formas que tem um formato, os polígonos, as formas que não são poligonais, vamos dizer assim, né? Quando você tem ah, lados curvos, né? Acho que fica até errado dizer isso, lado teria que ser uma reta, né? Teria que ser segmentos, né? Então, figuras que tenham formatos curvos, tá? Então, a circunferência foi o primeiro problema nesse sentido e tem várias, se vocês fizerem pesquisas aí, vai ter várias maneiras que foram abordadas e talvez tenha sido a abordagem usada para a circunferência, né? A abordagem mais famosa acho que foi Arquimedes que fez, e foi subdividir o círculo em triângulos, né? Então ele pegou triângulos internos, triângulos externos e foi fazendo uma aproximação até chegar a uma medida para, né, o πr ao quadrado que a gente conhece hoje, tá certo? Mas essa ideia de dividir uma área que a gente não sabe calcular em áreas que a gente sabe é basicamente a ideia que a gente vai utilizar aqui para dar a origem às integrais de Riemann, né? Então, eu preciso começar colocando aqui como o problema foi proposto, para que a gente possa então atacar o problema. O problema ele foi colocado da seguinte forma: você imagine que tem uma função, né? Aparentemente, né, a primeira pergunta que possa ser feita é o que tem a ver função com o nosso problema, né? A função ela entra aqui como sendo a ferramenta responsável por representar a parte curva da região que a gente quer calcular a área, tá certo? Então, suponha que você tem aí uma função, essa função tem que ser contínua, né, num determinado intervalo AB, né? E aqui, para que a gente possa pensar em área, eu vou supor que essa função ela seja toda positiva, ou seja, toda do lado de cima do eixo x, para todos os valores compreendidos entre A e B. Para todos os valores de x entre A e B, o f de x vai ser maior ou igual a zero. Então, tá aí a região, né? O desenho tá aí, a região tá marcada aí com esse A. Ver se vocês conseguem. Eu coloquei uma corzinha bem clarinha, mas eu acredito que dá para vocês perceberem onde está essa região, né? E aí o problema é calcular essa área, tá? Apesar de parecer um problema bem assim, como eu posso dizer, bem particular,
um problema bem específico, na verdade ele é um problema bem genérico. Sabendo fazer o cálculo dessa área, vocês vão ver mais na frente, né, que nós teremos uma ferramenta capaz de calcular áreas em diversos formatos, dos mais variados possíveis. Ela é uma ferramenta extremamente, como eu posso dizer, poderosa. Poderosa, assim, nasce com o propósito de área e é poderosa no sentido de calcular a área, e ela se mostra também como uma ferramenta útil, muito útil para vários outros propósitos que não são apenas área, tá? Então, isso a gente vai ver no decorrer do curso de cálculo 2, né? Também lá no cálculo 3, no cálculo 4, tá? É uma ferramenta extremamente útil, tá bom? A integral ela entra agora na sua vida, e se você tiver a intenção de prosperar como engenheiro, ela vai ficar durante toda a sua vida, não vai sair mais não, tá ok? Então, veja, tá aí o problema, e agora resta a gente imaginar como é que a gente vai atacar. E aí volto aqui para a ideia da circunferência, que dividir para conquistar. Então nós vamos tentar transformar esse problema em vários probleminhas menores que a gente saiba resolver, tá bom? Então veja só, eu preciso aqui, eu vou definir o que vem a ser a partição de um intervalo. Esse é um nome bonito, um nome elegante para uma coisa bem bobinha, bem trivial, né? Que é uma subdivisão do intervalo AB, tá bom? Então veja só, não se assustem, é uma definição, são nomes bonitos, elegantes para uma coisa simples, tá bom? Então, uma partição do intervalo AB, e veja, o intervalo que eu tenho intenção de particionar é o intervalo que determina, que compreende a base da área que eu quero calcular, tá bom? Então, o meu único interesse nisso é esse. Eu não pretendo entrar na ideia de partições, tá? Só tenho a intenção de pegar o intervalo AB, que está ali no meu gráfico, e particionar ele. Particionar é uma palavra para dizer, ó, eu quero subdividir, tá? Então, uma partição, eu vou colocar aqui como o conjunto, um conjunto finito de pontos, x0, x1, xn, tá? Então temos n mais 1 pontos, de tal forma que o primeiro, o x0, coincide com o A, o último, que é o xn, coincide com o B, e esses pontos, né, o x0 é menor que o x1, o x1 é menor que o x2, x2 é menor que e assim vai, até chegar no xn, ou seja, não pode haver pontos iguais, tá certo? Isso é uma maneira da matemática de dizer, uma maneira bem precisa de dizer, olha, você pode dividir seu intervalo da maneira que você quiser. Não, apesar dos meus pontos estarem bem distribuídos aí na figura, não há exigência que essa subdivisão seja em intervalos iguais, tá? A única exigência que tem aí, na verdade não é única não, vamos colocar duas, é que o primeiro ponto coincida com o A, o último coincida com o B, e nessa subdivisão eu não tenha intervalos de comprimento zero. Veja, se você tivesse o x1 coincidindo com o x2, significa que de x1 a x2 você não tem nada. Ou seja, era um intervalo de comprimento zero o que não teria sentido, tá bom? Então essa exigência é uma exigência bem simples, né? Então, o que está sendo dito aí, divida seu intervalo da maneira que você quiser. Intervalo AB, do jeito que você quiser. Tá? Agora, não pode haver intervalos de comprimento zero. O ponto onde você começa é no A e onde você termina no B. Nada, né, assim, é o que você faria mesmo não sabendo o que é partição, concorda? Se alguém dissesse, olha, divida aí o intervalo, o que eu acho que é o que qualquer um de nós faríamos. Tá ok? Então, continuando a brincadeira, então nós vamos precisar dessa partição, de uma partição, e aí eu vou colocar aqui só a nomenclatura, dar nome aos bois, para que a gente possa
daqui a pouco falar sobre cada um deles sem ter dificuldades. Então, não se assustem, eu preciso, olha, eu vou chamar de I, essa letra I maiúscula, I de intervalo, e o índice, I minúsculo, né? Iésimo intervalo. É uma maneira para eu me referir a todos os intervalos de maneira genérica, a todos os subintervalos. Então, o I, índice I seria o intervalo que vai do xi menos 1 até o xi. Então, veja só, o que seria o I1? É o subintervalo que vai do x0 ao x1. O que seria o I2? É o subintervalo que vai do x1 ao x2. O que seria, por exemplo, o I8? É o subintervalo que vai do x7 até o x8. E eu posso fazer isso até chegar no I índice n, que seria o subintervalo que vai do xn menos 1 até o xn. Eu espero que tenha ficado claro que eu só posso falar, o primeiro seria o I1 e o último é o IN. Ou seja, o índice aí vai de 1 até n. Eu tenho n intervalos, n subintervalos. Show? Da mesma forma, eu preciso falar agora do comprimento de cada um desses intervalos. E aí eu vou usar o ΔXi. ΔXi é o comprimento do intervalo I, índice I. Tá bom? E aí é nada mais simples, né? Como é que se mede o comprimento de um intervalo? É o extremo final menos o extremo inicial, ou seja, o fim menos o começo. Uma vez que o II começa no xi menos 1 e vai até o xi, significa que seu comprimento é o xi menos 1. Então veja, o que seria o ΔX1, o comprimento do primeiro intervalo? X1 menos x0. ΔX2 é o comprimento do segundo intervalo, então seria x2 menos x1. ΔX8, x8 menos x7. ΔXN, xn menos 1. E novamente, espero que esteja claro que eu preciso começar no 1 e tem o último é até o n, tá bom? Professor, eu teria um ΔX0, veja o que seria se você colocasse aí o ΔX0. Ia ficar x0 menos x índice menos 1. Não temos o x índice menos 1. Tá? Então, o primeiro comprimento é o ΔX1 e o último é o ΔXN, porque eu tenho n intervalos. Apesar de ter n mais 1 pontos, eu tenho n subintervalos. Então, o meu I varia de 1 até n. Tranquilo? E, para fechar aí o que nós temos a falar sobre partição, o ΔX, veja que esse ΔX aí não tem índice, exatamente porque ele vai se referir ao máximo. Quem é o ΔX? Depende. Depende do quê? Eu não sei como você subdividiu o intervalo AB. O ΔX vai ser o maior de todos. O maior de todos os subintervalos. Então, a depender de como foi feita essa divisão, o ΔX você vai ter que percorrer todos os ΔXi, ver quem é o maior. Então, o maior de todos será, a gente vai chamar de ΔX, o nome que o livro dá é a amplitude da partição. Não se preocupe com isso, eu não vou cobrar que vocês saibam esses nomes, espero que vocês lembrem, porque eu vou falar disso. E eu acho que só vou falar disso hoje, não se preocupem em pegar isso e aprender isso para século sem fim, amém. Se bem que essa ideia vai voltar quando você for falar de integral dupla, quando você for falar de integral tripla, quando você for falar de integral de linha, integral de superfície. Então, toda vez que você for definir uma nova integral, e terão novas integrais, não aqui no curso de cálculo 2, não, aqui sim. Não, aqui é somente essa. Mas no curso de cálculo 3 vocês terão, né, integral dupla, integral tripla, integral de superfície, integral de linha. Então, toda vez que você vai definir uma nova integral, precisa falar de partição. É um momento só durante o curso, mas precisa. Tá? Então, para esse curso, veja, guarde somente o que está aí nesse slide, ó, slide número 4, tá? É suficiente. Tá? E preciso que você só lembre até o final da aula de hoje. Depois daí. Agora sim, se você ficar com isso bem armazenado, aí vai ser legal a sua compreensão para o futuro. Quando você tiver dúvidas, isso será
bacana de se lembrar, tá bom? Então, o que eu vou fazer com essa partição, né? Divide aí, particione o teu intervalo AB da maneira como você quiser. Repito, olha, tá? Eu fiz uma divisão aí por igual, mas não é necessário, não é obrigado. Eu fiz isso só para que o meu desenho ficasse assim bonitinho, tá? E aí eu vou usar essa partição com que objetivo? Ela vai ser usada, os pontos x0, x1, eu vou usar eles como marcações para eu dividir a minha área em fatias, tá? Eu vejo o desenho aí. E aí, dividindo isso em fatias, eu poderia pensar assim, como é que eu calculo a área de cada uma dessas fatias? Ou seja, eu estou transformando o meu problema em N probleminhas, supondo que a área sendo menor, eu tenho um problema mais fácil, tá bom? E aí você poderia, uma primeira ideia que você poderia ter seria, bom, professor, cada uma dessas fatias, eu poderia pensar nela como um trapézio. Pode, tá? Pode, e lhe digo mais, funcionaria, tá certo? Só que o Riemann, ele foi ainda mais cauteloso, ou mais prudente, vamos dizer assim. Em vez de usar a área de um trapézio, ele pensou em usar a área de um retângulo. Então, veja, eu vou aproximar cada uma dessas fatias por um retângulo. E surge aí a nossa primeira dúvida, né? Uma vez que a lateral direita e a lateral esquerda dessas fatias elas têm comprimentos diferentes, qual altura eu uso para o meu retângulo? Eu uso a menor ou eu uso a maior? Tá? Seja qual for a que você escolha usar, você vai sempre estar cometendo um erro. Se você usar a lateral menor, você vai estar calculando uma área, cometendo um erro por omissão, né? Por falta. Se você usar a lateral maior, você vai estar cometendo um erro por excesso. Seja o que você usar, você vai estar cometendo um erro. E aí o Riemann ele fez o seguinte: bom, já que eu não posso escolher, não tenho como saber qual seria a melhor, eu vou pegar o seguinte: suponha que você tem um CI, ou seja, dentro do intervalo I, eu vou escolher um ponto aleatório. Eu não vou definir quem seja ele. E o que eu for fazer vai ter que valer independente dessa escolha. Tá bom? Então ele foi lá, veja no desenho aí que eu coloquei todos eles indicados aí como um quadradinho. E aí eu vou pegar esse ponto que está, veja, não é no meio. Novamente é dentro do intervalo. Tá? Pode ser qualquer ponto do intervalo, não é tá aí colocado no meio, mas ele não precisa ser exatamente no meio. É entre os dois extremos, qualquer ponto, tá bom? E aí você pega esse CI, calcula a imagem dele, tá? E essa imagem vai ser usada como altura. É uma maneira que o Riemann escolheu para tratar o problema. Olha, eu nem vou escolher a menor, nem vou escolher a maior, então aí não vou escolher nenhuma, eu vou deixar aí solto, vai ser qualquer uma. E o que for fazer vai ter que funcionar independente dessa escolha, tá bom? E aí, né, tendo isso em mente, ele foi e fez o seguinte: bom, a área da primeira fatia, né, do primeiro retângulo, ela vai ser a área da base. Então olha aí para a sua esquerda, tá? A base do primeiro retângulo é o x1 menos x0. E a altura que nós escolhemos vai ser o f de C1, né? Base vezes altura. O Riemann fez essa escolha porque o retângulo é a figura geométrica com a maneira de calcular a área mais simples, mais banal, tá? Lembre-se que x1 menos x0 é o delta x1, tá? E lembre-se também que por ser um produto eu posso inverter a ordem. Bacana? Aí você segue fazendo esse procedimento para o A2, A3, A4, o AI. Tá bom? Então o AI vai ser o F de CI, delta XI, e esse I, novamente, né? É um de 1 até N.
Bacana? Bom, tudo eu espero que esteja claro. Isso é muito simples até aqui, né? Dúvidas vocês coloquem aí nos comentários do YouTube, tá? Ou mandam para mim por e-mail, ou mandam por mensagem do Moodle, tá? E aí, veja, a área que é o nosso interesse, não percam de vista que o meu interesse, nosso interesse é calcular a área dessa região aí que está pintada numa corzinha bem clarinha, tá? Essa área, ela seria aproximadamente, veja que estamos cometendo um erro em algum momento por excesso, algum momento por falta, mas sempre está havendo um errinho. Então a área seria a soma da área de cada uma dos retângulos que a gente calculou. Bacana? E aí, para a gente encurtar, e uma maneira de escrever isso bem sucinto é usando uma simbologia matemática aí que é o somatório, né? Veja que eu já coloquei a maneira simplificada antes e a maneira reduzida agora, para que vocês não se assustem. Então é o somatório do AI com I variando de 1 até N. O que isso quer dizer, professor? A1 mais A2 mais A3 até chegar no AN. Tranquilo? Então, chegamos a uma pergunta, né? E eu já coloquei o spoiler que é a resposta, né? Como é, já que isso é uma aproximação, como é que eu faria para ter a área de forma exata? Eu acho que fica bem óbvio a resposta, que seria assim, ó, professor, quanto mais você subdividir, né, quanto mais essas fatias forem mais estreitas, né, melhor será a nossa aproximação. E aí, como é que eu digo isso matematicamente? Ou seja, se você pegar o ΔX, que é a maior largura entre os intervalos da partição, estão lembrados do ΔX, quem é? Se eu fizer o maior se aproximar de zero, todos os outros que são menores se aproximarão de zero. Ou seja, o limite com ΔX indo para zero significa dizer tão somente, olha, particione isso aí na maior quantidade de intervalos possível. Estou fazendo essa quantidade ir para o infinito. Vocês percebem isso? Então, a área, de maneira exata, seria o limite, com o ΔX indo a zero, daquele somatório que a gente colocou no slide anterior, tá bom? Trazendo aqui de volta o que vem a ser o AI, nós teríamos aí a nossa resposta para o cálculo de área. Isso foi feito lá em né, 1900 e Guaraná de Rolha, e veja, a nossa motivação aqui foi o cálculo de área, mas isso tudo poderia ter sido feito sem levar em consideração o f de x maior que zero, tá? E aí nós temos o que seria integral. Veja, será a área quando a função for maior ou igual que zero. E quando não for, eu não poderia ter repetido esse procedimento todinho até agora. Então, quando não for, eu vou chamar isso de integral. Entendeu? Então, veja, o que é a integral de rima? É uma máquina de somar. E o que é essa máquina soma? Ela soma os valores da função multiplicado por uma basezinha cada vez menor. Tá certo? É uma máquina de somar. O que essa máquina tem de diferente? Veja, se você entendeu o que é a soma discreta, que nós já conhecemos desde do primário, desde da infância, né? Perceba que a adição ela é discreta, ela soma valores que estão distantes um do outro. O que a integral faz é como se ela somasse valores que estão contínuos, valores que estão próximos um do outro. E ela soma isso entre A e B. Quais são os valores da função? São infinitos valores. E a proposta dessa ferramenta é somar todos esses valores. E aí você poderia dizer assim, mas professor, é óbvio que isso aí vai dar infinito, né? Você está somando infinitos valores, né? E
a resposta para isso tem que ser infinita. Perceba que eu não estou somando somente o valor da função. Eu pego a função e multiplico por um ΔX que é extremamente pequeno. Tá certo? Aí você poderia, então vai dar zero, já que o ΔX ΔX é muito pequeno. Então, ao passo que você está somando infinitos valores positivos, ele está multiplicado por uma basezinha bem pequenininha, né? E isso seria, bom, a meu ver, eu coloco simplesmente como uma máquina de somar. Tá? Está somando produtos. Tá? Quem são os produtos? F de x por um ΔX. Tá bom? Uma coisa a se dizer a esse respeito é o seguinte: esse limite ele é extremamente complicado de ser feito. Para piorar ainda mais a história, não a de vocês, mas a de quem tentou desenvolver isso daí, que foi o Riemann, não existia nada a respeito de limite. O limite era uma ferramenta teórica e ninguém sabia resolver o limite. Então ele parou aí, guarda, bota numa gaveta e deixou. Então a integral para Riemann era isso daí. Como é que Riemann resolvia uma integral? Vamos supor a integral de x ao quadrado de 0 a 1. Então ele pega um intervalo de 0 a 1, divide em 10 intervalos pequenos, faz as 10 fatias, calcula a área das 10 fatias, soma as 10 fatias e aí tem uma aproximação, porque ele não sabia fazer limite. Como é que ele faria para ter a resposta correta? Aí ele vai, fiz com 10, agora eu vou fazer com 20. E aí ele vai ver, comparar o resultado que ele teve com 10 com o que ele teve com 20 para ver se deu quase a mesma coisa. Então a resposta já está mais ou menos por aí. O que significa mais ou menos por aí, professor? Aí, se ele quisesse uma resposta com 3 casas decimais, ele tinha que fazer uma quantidade de divisões, repetir, até que a terceira casa decimal não mudasse mais. Essa era a época do Riemann, né? 100 anos depois veio o Cauchy, que estabeleceu as regras para o limite. E aí essa ferramenta aí tira-se da gaveta e começa-se a ter novas, uma resposta melhor do que esse limite. Assim, uma, um spoiler aqui para vocês é esse limite, a gente vai se livrar dele, a gente não vai ficar com ele aí, tá? Mas eu quero que vocês saibam o seguinte: o Riemann não teve essa facilidade aí, ele teve que ficar com essa brincadeira. Inclusive o Newton, né, quando precisou de integral para seu trabalho, tinha que trabalhar com isso daí. Tá bom? E tem mal que vem por bem. Justamente por não ter como resolver isso daí da forma como vocês resolvem hoje, o Newton desenvolveu as técnicas que estão lá no cálculo numérico, né? Uma das melhores maneiras de calcular a integral numericamente é dada a Newton, porque ele precisava fazer esse limite aí, ele arrumou uma maneira muito bacana, rápida, né? Método de Simpson, a regra 1/3, a regra 3/8. Tudo isso aí é como melhorar essa forma de calcular, porque não se tinha o limite. Aí você poderia pensar assim: mas professor, nós temos o limite hoje. Esse limite ele é tão extravagante de uma forma que mesmo tendo o que vocês têm hoje, esse limite não tem saída. Nenhuma das regras que vocês conhecem resolve esse limite, né? É pesado. E aí um cara, isso em 1905, se eu não me engano foi o Hilbert, ele vem e acho que ele teve um sonho, não, só pode ser, desceu aí o anjo do matemático na cabeça dele. E aí ele vai e diz: olha, a solução para esse limite aí, eu não sei como é, mas tem a ver com a derivada. Olha só, como é que esse cara, de onde é que ele tirou isso? Mas o fato é que muitos acreditaram nele e foram atrás de como meter uma derivada aí nesse meio para resolver esse problema. Nós vamos ver isso ainda hoje. Tá ok? Aí, veja, mesmo sem saber nada sobre como resolver esse limite, algumas características
que nós podemos ter, algumas propriedades, sabendo das regras do limite, que nós sabemos hoje, podem ser inferidas. Assim, olha, não sei resolver, não sei quanto é esse limite, mas eu posso ter algumas propriedades, eu posso descobrir algumas coisas, mesmo sem saber a resposta. Veja só como a matemática é interessante. Vou manter aí a expressão para que vocês tenham em mente com o que nós estamos lidando, né? A integral é esse limite aí. Tudo bem? Então, suponha que f e g são funções integráveis no intervalo AB. Professor, o senhor não falou ainda o que significa ser integrável. Veja, dizer que uma função é integrável significa dizer que a integral é possível de ser calculada. Por que o senhor está colocando assim? Então, quer dizer que pode ser e pode não ser exato. Lembre-se, é um limite, a integral é um limite. E o limite, hoje vocês sabem, vocês fizeram cálculo, pode existir e pode não existir. Estão lembrados? Então, se o limite existir, então a gente vai dizer que a função é integrável. Professor, de que limite o senhor está falando? Esse que está aí na sua tela. Tá bom? Se esse limite existir, então a função é integrável. Então nós vamos partir do pressuposto que nós tenhamos duas, e a gente já sabe que as duas são integráveis no intervalo AB. Tá ok? Então, a primeira propriedade que nós temos é o seguinte, olha, a integral de A até B da soma das duas funções f de x mais g de x é a integral de f mais a integral de g. Tá? Olha só, eu vou fazer a demonstração dessa, tá? Não farei das outras, são 5 propriedades. E espero que vocês sejam capazes de ir adiante, tá? Porque eu vou usar aqui somente coisas que nós sabemos a respeito do limite e a respeito da adição. Nada mais do que isso, tá? Então veja só. Se você pegar a definição, o que vem a ser a integral de f mais g, né? É o limite, somatório, dentro do colchete você vai colocar f de ci mais g de ci, tá? Aí você vai usar o seguinte, a adição ela é distributiva, ou seja, esse ΔXi que aparece aí do lado de fora do colchete, eu posso distribuir ele, eu posso multiplicar ele pelo f de ci e pelo g de ci. Correto? Aí você tem um somatório que é bem grandão e eu vou usar a seguinte informação. Imagine que você esteja somando, esse somatório que está aí é como se você estivesse somando notas de 10 e notas de 20. Entenda f de ci, ΔXi, como as notas de 10 e g de ci, ΔXi, como as notas de 20. Tá? Então, veja, eu acho que é muito claro dizer o seguinte, ó, professor, se eu quiser eu posso somar só as notas de 10, depois eu somo só as notas de 20 e depois eu junto. É uma propriedade da adição, né? Chama-se associatividade. Então, se eu aplicar essa propriedade aí só para esse somatório, isso me permite afirmar o seguinte, olha, esse somatório é igual ao somatório o f de ci ΔXi, ou seja, as notas de 10, mais somatório de g de ci ΔXi, as notas de 20. Já somei os dois, agora eu vou somar, fiz a primeira somatória, fiz o segundo somatório, eu vou somar os dois resultados. Tá bom? Agora você vai usar uma única propriedade do limite, o que diz essa propriedade? O limite da soma é a soma dos limites, está lá em cálculo 1. Certo? Perceba que esse primeiro limite é a integral de f, o segundo limite é a integral de g, que a gente já sabe que supostamente existe. Tá? Fiz aí a demonstração, o item A, a minha primeira propriedade é válida. Veja, não sei calcular esse limite, mas sabendo das propriedades do limite, me permite afirmar que isso daí é válido. Bacana? E aí vem as outras. O que diz a segunda propriedade? Integral de k vezes f é igual a k vezes a integral de f. Quando você soma coisas, se cada uma das coisas está multiplicado por 2, você pode botar o 2 em evidência. Não é assim?
eu estou usando essa propriedade. Imagino que o 2 é o K. E aí você tem uma máquina de somar. E cada elemento desse soma tem um K. Ou seja, eu posso colocar o K em evidência, o K fora, e somar todo mundo, depois multiplicar pelo K. É a propriedade B. Terceira propriedade, que é o que a gente usou como motivação, é o seguinte: se eu estou somando coisas positivas, o resultado é positivo. É bem óbvio. Vocês concordam comigo? Se o f de x for sempre maior que zero, a integral de f de x dx é sempre maior que zero. Tá ok? A letra D diz o seguinte: olha, se de A até B tem um C entre, eu posso somar, eu posso pegar a minha máquina de somar e fazer a soma de A até C, fazer a soma de C até B e depois juntar os dois resultados. Ou seja, eu posso pegar o meu intervalo AB, fazer uma integral de A até C, fazer uma integral de C até B e depois juntar tudo. Também muito óbvio, tá? Vem das propriedades da adição e das propriedades do limite, mais uma vez. E por fim, essa não tem no livro, eu coloco aí porque muitos ficam confusos e tal. O que acontece se eu pegar a minha máquina de somar e vier somando de trás para frente? A gente pegou aqui e aí todo o processo que eu resolvi aqui para vocês, né, supõe que o meu x está começando no A e terminando no B. O que acontece se eu começasse no B e viesse de lá para cá e repetisse todo o processo? O que muda? Né? Se você observar, a única coisa que vai mudar são os delta xis. Eles vão ficar todos negativos. O resto é tudo igual. Então, se todos eles vão ficar negativos, você bota um menos em evidência e o resultado que você teria é o mesmo, só que com sinal trocado. Então, somar, fazer a integral de A até B é menos a integral de B até A. Ou seja, a integral ela tem um sentido de percurso. Tá? Ela dá o resultado. O resultado quando você está indo é o contrário do resultado quando você está voltando. Tá bom? Eu não estou dizendo que indo você vai ter um resultado positivo. Tá? Pode ser que a integral seja positiva, pode ser negativa. Você só vai ter um resultado positivo, veja aí a letra C, se os valores somados forem todos positivos. Tá? Isso como obrigatoriedade. Ah, professor, mas se eu pegar uma função que tem valores positivos e negativos, pode ser que o resultado seja positivo, pode ser que seja negativo, pode ser que dê zero. Tá bom? Ou seja, a única situação que obrigatoriamente eu vou ter resultado positivo é se os valores forem sempre todos positivos, que é a letra C. Tá bom? Bom, isso aí conclui as propriedades da integral. Né? São essas 5. E a gente passa agora a tentar dar uma resposta para aquele limite, né? Para a gente não deixar para outra aula. E aquele limite, professor? Horroroso, eu estou com medo de dormir e sonhar com ele. Né? Teve o cara, né, que foi o Hilbert, e falou o seguinte: olha, tem a ver com a derivada. E alguém foi bater lá atrás no teorema do valor médio, que vocês deveriam ter visto lá no curso Cálculo 1, provavelmente não viram. E aí eu trago aqui para vocês lembrarem. Né? O teorema do valor médio parece uma coisa assustadora, mas é um negócio tão ridiculamente fácil que poderia ter sido qualquer um de nós a ter feito. Suponha que você tem uma função, né, uma função contínua no intervalo AB, e veja que é um intervalo fechado. Eu preciso que ela seja contínua desde o A até o B. E ela seja derivável de A até B, excluindo o A e o B. Ou seja, não preciso que ela seja derivável no A e no B. Preciso que ela seja derivável em todos os pontos no decorrer da curva, tá? Do gráfico. Aí eu observo só uma coisa. Se eu pegar o extremo, o início da curva, né, eu tenho o ponto A, as coordenadas desse ponto é AF de A. O último ponto seria BF de B. Tá? E aí você imagine agora uma reta que passa por A e B, vou chamar essa reta aí de S. O coeficiente angular, que vocês aprenderam lá no segundo grau,
é o ΔY sobre o ΔX. Então, o que variou no Y e o que variou no X, você pega e faz a divisão, lhe dá o coeficiente angular da reta S. Isso, tendo em vista que você sabe quem é o A e quem é o B, vai te dar o seguinte: é o f de B menos f de A, dividido por B menos A. Tá? Aí alguém chegou, eu suspeito que esse cara foi o Cauchy, não tenho certeza, e disse o seguinte: olha, essa curva, que está representada em azul, se ela for mesmo contínua e ela tem derivada em todos os pontos, ter derivada significa que ela possui tangente em todos os pontos. Então, vai ter algum ponto dessa curva que a tangente vai ser paralela a essa reta S. Veja aí se vocês conseguem imaginar. Eu consigo ver 3 pontos. Tá? Ele disse, ó, tem que ter pelo menos um, onde a reta tangente é paralela à reta S. Tá certo? E aí, se essa reta, eu estou chamando ela de T, é paralela à reta S, o ponto de tangência, vamos supor que seja no ponto de abscissa C, né, me permite dizer o coeficiente angular dessa reta, que é a derivada, que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Tá bom? Então, veja, o que essa pessoa fez foi, já que essa reta existe, o coeficiente angular de 1 é igual ao coeficiente angular das duas, eu vou igualar os dois. MS é igual a MT, só que o MS é o f de B menos f de A sobre o B menos A, e o MT é o F'. Aí ele somente pegou esse f de B menos f de A e deixou num canto só, botou o resto para o outro lado, e está aí o teorema do valor médio. Tá certo? O que diz o teorema do valor médio? Bom, se f é uma função contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, existe, dentro do intervalo aberto, um C, de tal modo que f de B menos f de A é igual o f' de C vezes o B menos A. Esse teorema, ele relaciona a função com a sua derivada. Está percebendo aí? Ele está relacionando a diferença f de B menos f de A com o f'. E aí alguém suspeitou, disse, olha, aquilo que o Hilbert falou, que é para resolver a integral vai entrar uma derivada, está aqui uma maneira de trocar a função por algo relativo à sua derivada. Tá certo? E aí, nós vamos usar, de fato é esse teorema aí a chave do problema, e a gente vai usar não com A e B. A gente vai pegar, perceba que A e B são os extremos de um intervalo. Então a gente vai aplicar isso para cada um daqueles intervalozinhos da nossa partição. Então, no intervalo 1, entre x0 e x1, eu vou aplicar. E aí, nesse caso, quem é que vai fazer o papel do A? É o x0. Quem é que vai fazer o papel do B? É o x1. Eu vou aplicar de novo para o segundo intervalo, de x1 a x2. E aí, quem é o A? É o x1. Quem é o B? É o x2. E aí eu vou fazer isso para todos. Tá? Então eu vou aplicar esse teorema aí N vezes em cada um dos subintervalos da minha partição. Tá bom? Não tem nada. Antes de ir para lá, você pega aqui, imagine que o seu intervalo AB você troque por x1, x2. Veja como é que essa escrita fica. Tá bom? Tá bom? Aí você pega o seguinte, entre x1 e x2, como é que eu vou chamar o cara do meio? Tá lembrado que o Riemann falou lá, entre x1 e x2 vai ter um C, CI, entre x1 e x2 vai ter o C2. E esse C2 tem que valer para qualquer um. Então agora vamos escolher, nós vamos fazer uma escolha. Já que vale para qualquer um, eu vou escolher o que o teorema do valor do médio manda. Teorema do valor do médio. Teorema do valor médio. Tá bom? Então, olha. Volta lá para o nosso problema, né? E aí, como é que vocês acham que vai entrar a derivada? A derivada de quem, meu Deus? Né? Fica, apesar de o cara ter dito uma pista aí do sonho, ainda fica muito vago, né? Derivada de quem?
Aí muito se pensou assim, é a derivada da função, né? Que está dentro da integral. A integral de f, então ele está falando da derivada dessa função. Mas não era. Aí chegou um cara, também não sei quem foi, que ele fez o seguinte. Eu suspeito que tenha sido Riemann. Tem que ver na história do cálculo. Imaginou o seguinte, suponha que você sabe encontrar uma função, vou chamar ela de f maiúsculo, onde essa função, quando eu derivar, eu vou encontrar a função f pequena, a função que está dentro da integral. Veja que o processo aí é o contrário. Você não pegou o f e derivou o f pequeno, o f minúsculo. Você pegou o f minúsculo e está tentando adivinhar quem é, no seu balaio de funções, que você deriva e justamente você tem o f minúsculo. É o processo inverso, é o processo de trás para frente. Tá bom? Suponha que você sabe encontrar, depois a gente vai pensar nisso. Suponha que você sabe encontrar essa função. Tá? Aí você foi lá. Por que que eu posso dizer isso daí? Veja que eu estou usando o teorema do valor médio. Peguei um intervalo qualquer da minha partição, o intervalo i, que vai de xi menos 1 até o xi. Né? Se a minha função ela é a derivada do f maiúsculo dá igual a f, tá certo? Então, o f maiúsculo ele é derivável. E se é derivável, ele é contínuo. E aí ele é contínuo em todo o intervalo, ou seja, ele satisfaz as duas hipóteses do teorema do valor médio para todo o intervalo de A até B. Então, se vale para todo o intervalo de A até B, vale para cada um dos subintervalos da partição. Então, você pegue o primeiro subintervalo, de x0 até x1. Então, aplicando o teorema, você diz, olha, existe um C1 dentro, tal que o f de x1 menos f de x0 é o f' de C1 x1 menos x0. O que está escrito aí é a expressão para todos os intervalos de uma única vez. Esse i varia de 1 até n. Tá bom? Aí você vai, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta, vai de novo, volta, vai de novo. Tá bom? Lembre-se que por hipótese, né, o f grande, a derivada dele, me dá o f pequeno. Tá aí o f de CI. E o xi menos xi menos 1 é o delta xi. Show? Então, esse f de CI, delta xi, é justamente aquele camaradazinho que aparece dentro do somatório lá da minha integral, do limite da minha integral. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou trocar o f de CI, delta xi, por essa expressão do lado esquerdo em f, com f maiúsculo. Como vai ficar o meu limite? Tudo bem? Aí você veja uma coisa. Aparentemente eu não ganhei nada, né? Agora eu queria que vocês pegassem um lápis e façam no lápis, tá bom? Esse n, suponha que esse n fosse 5, tá bom? 5. Aí eu recomendo que você, o que eu vou fazer agora, eu vou abrir o somatório e vou escrever cada um dos termos, tá bom? Então eu vou escrever o primeiro, o segundo, o terceiro, até o enésimo. Como a gente não sabe quem é o n, talvez não fique clara a forma como eu vou fazer. Eu recomendo que você faça aí com 5, com 4. Tá? Então você escreva o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. Faça isso aí no lápis. Tá bom? Eu vou fazer com n. Então, veja. Isso aqui vai ser o limite, Δx indo para zero. Primeiro termo, f de x1 menos f de x0. Segundo termo, f de x2 menos f de x1. Terceiro termo. Quarto termo. Tá bom? Para quem escolheu trabalhar com 4, você parava aí. Tá? Aí eu vou adiante, porque eu vou até o enésimo. Tá bom? Aí eu quero que você perceba o seguinte, olha para essa expressão. O f de x1 ele aparece duas vezes. Confere? Na primeira ele é positivo, na segunda ele é negativo. Cancela. O f de x2 aparece duas vezes. Positivo e negativo. Cancela. O f de x3, duas vezes. Positivo e negativo. Você vai fazer isso até
o xn menos 1 aparece duas vezes, positivo e negativo. Ou seja, quase todo mundo aí vai se cancelar. A exceção, aí você só vai perceber quem é que sobra se você tiver feito aí na mão, tá? Com a quantidade completa, né? 4 termos. Se você fez isso direitinho, você vai ver que somente vai sobrar 2. Quem são os dois? O f de xn e o f de x0. Olha só. Professor, para onde é que o limite foi, professor? O limite continua aí. Só que o ΔX, ele não influencia o f de xn ou o f de x0. O f de xn é uma constante, o f de x0 é uma outra constante. Então o limite da constante é ela mesma. E outra coisa que você precisa lembrar é, quem é o xn? É o b. Quem é o x0? É o a. Justamente por isso que o ΔX não influencia. O ΔX ele influencia em todos os extremos que estão dentro do intervalo AB. Mas o intervalo, o A do primeiro intervalo é sempre o mesmo. Não muda. O x0 continua sempre é o A. E o último, o xn, ele continua sempre sendo o B. Né? Independente de qual escolha você tenha feito, da maneira que você escolheu para dividir seu intervalo, o extremo inicial do primeiro é o A. E o extremo final do último é o B. Por isso que o xn, o ΔX não influencia no x0, nem no xn, que é o B e o A. Tá bom? E aí você tem o teorema fundamental do cálculo. O que diz o teorema fundamental do cálculo? Talvez você não consiga perceber. Quando eu estava nessa matéria, não consegui perceber a grandeza desse teorema, mas é o seguinte: se você entendeu que o que você tem do lado esquerdo é uma somatória de infinitas coisas, tá certo? Do lado de cá está dizendo o seguinte: essa somatória de infinitas coisas pode ser respondida com uma subtração de dois números, f de b menos f de a. Tá? A única tarefa que você tem que fazer é: quem é esse f? Quem é esse f maiúsculo? Essa é a nossa tarefa para a próxima aula, tá bom? Peço a vocês que reflitam sobre isso. Olha, do lado esquerdo você tem uma integral que significa, representa um somatório de infinitos números. E do lado de cá, você está do lado direito, você está dizendo, esse somatório de infinitos números, eu posso responder simplesmente fazendo uma subtração de dois números. É fantástico esse teorema. Por isso que ele ganha o nome de teorema fundamental do cálculo. É o teorema talvez o mais importante de todo o cálculo diferencial. Tá bom? Na próxima aula em diante, a gente vai passar a se preocupar em como encontrar essa função f maiúscula. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Jesus.